Alô? Bom dia, senador João Capiberibe. Bom dia, senador Paulo Paim, que preside essa comissão com tanto brilho e que a Procuradoria Federal do Cidadão se orgulha de poder ter parceria com essa comissão em algumas atividades tão relevantes e também agora. Como lembrou o deputado Chico Alencar, eu tenho mais de 51 anos, tenho 55 anos. Era uma criança em 64, mas jovem e adolescente e depois universitário, sofrendo ainda os efeitos da ditadura militar. Em 77, quando entrei na universidade, no curso de Direito, logo em abril tivemos o Congresso fechado e uma reforma do Judiciário por um ato, uma canetada. Ou seja, é curioso que, tendo sido dado o golpe em 64, e Hélio Gaspari, o Gaspari o chama, no primeiro momento, de a ditadura envergonhada, permitiu as eleições em 65. João Agripino, meu tio, foi eleito governador em 65, ele que foi senador aqui, um senador com muita atuação parlamentar aqui em 65, e tirou seu mandato inteiro, viveu aqueles momentos difíceis das ligas camponesas, em 68, o recrudescimento do golpe. Mas o que é que é possível identificar? E é isso que o Ministério Público, como guardião do regime democrático, do Estado de Direito, procura fazer ainda agora. É que aprendi com um outro senador, Antônio Mariz, meu primo e querido amigo, eu adolescente, acompanhando as lutas dele, a resistência ao medo em 78, quando ele foi o anticandidato, que o poder tende a corromper, como diz Lord Acton, e o poder absoluto corrompe de forma absoluta, e corrompe a si próprio. Os militares que baseiam todo o seu esforço na hierarquia e na disciplina, com a ditadura e a introdução trazida da Polícia Civil, o Fleury era de roubos e furtos, e, portanto, um hábil no uso da tortura para fazer revelar os pequenos maus feitos. Trouxe como um instrumento do Estado para atuar contra os inimigos do regime, convertendo a doutrina da segurança nacional, baseada na tortura, num instrumento de terror. E o que terminou acontecendo foi a corrupção ou a destruição da própria estrutura da hierarquia e da disciplina militar, fazendo com que poderes paralelos, e aí entra, como foi feito referência aqui, pelo deputado Chico Alencar e também o senador João Capiberibe, um diálogo promíscuo entre o empresariado e os militares, fazendo não só que houvesse o financiamento da atuação clandestina das forças de repressão e terror, e, ao mesmo tempo, fazendo com que se fizessem tábulas rasas das obrigações constitucionais dos vários entes federativos. Ou seja, as forças de repressão e de terror dialogavam diretamente entre si, passando por cima dos vários escalões e sem prestar contas a eles, dialogando com as forças estaduais, Marinha, Aeronáutica, Exército, Secretaria de Segurança Pública e os seus DOPS e os seus setores de repressão, tudo com um financiamento à látere baseado nos empresários que também lutavam para evitar a comunização do país. Ou seja, o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Ou seja, corrompe a disciplina, corrompe a hierarquia, corrompe o Estado de Direito. Os militares que deram o golpe em 64 quiseram institucionalizar o regime com a Constituição de 67, que foi entregue ao Parlamento em dezembro de 66 e aprovada em janeiro de 67, menos de 2 meses para uma Constituição ser aprovada. E essa Constituição não se revelou suficiente, porque, embora previsse ali os modos de sua modificação, era a caneta do regime de plantão que, por atos institucionais, continuava introduzindo emendas constitucionais e alterando ao seu livre sabor. E foi assim com o AI-5, que veio em 68, e veio assim com vários outros instrumentos normativos. Ou seja, instituído um Estado de legalidade, não se restaurou um Estado de direito, a não ser com a Constituição de 1988.
Porque, como disse Canotilho, a Constituição não é apenas a lei suprema, mas é uma lei fundada na justiça. E é nesse sentido que, como foi feita referência, não pode haver um Estado de Direito sem democracia. Não pode haver Estado de Direito sem um parlamento livre. Por isso o Ministério Público atua tanto para que o parlamento seja sempre livre e ausente de peias do Executivo ou das Forças Armadas. Agora, é preciso que seja justo com o seguinte aspecto. Restabelecida a governança civil a partir de Tancredo, em 85, não temos de lideranças militares autênticas, nesses últimos 30 anos, nenhum gesto concreto de tentativa de retomada do poder. O que nós temos, ao contrário, são viúvas da ditadura que ficam sempre tentando, de um modo ou de outro, procurar restabelecer-se pelo medo infundido em todos e em cada um. E o que termina acontecendo? Os militares voltaram aos quartéis, mas a militarização da sociedade continua prevalecendo. São as nossas polícias, como lembrou Chico Alencar, que continuam ainda matando os nossos jovens, e jovens pobres e jovens negros. São eles. E por que isso? Somerset Maugham, no livro O Nosso Homem de Havana, diz assim: a classe dos torturáveis. Quais são os torturáveis? Os nossos pobres e os pobres de países pobres como os nossos. O que uma ditadura faz é ampliar a classe dos torturáveis, acrescentando aos pobres os estudantes, os intelectuais, os políticos de oposição, os sindicalistas, os artistas, os jornalistas, os negros, esses sempre e permanentemente. Portanto, o que precisamos efetivamente é resgatar a verdade, a memória, estabelecer a reparação, a segurança da não repetição, mas completar a democracia interrompendo a continuidade autoritária. E, nesse sentido, fazer com que a nossa democracia seja para todos e não para poucos, seja também para os pobres. E que possamos entender que a tortura continua como instrumento de poder. E aquele delegado que tortura se torna posteriormente um deputado estadual, um deputado federal, porque tem um discurso que a sociedade aplaude, que é o discurso de combate à criminalidade, um discurso que pretende a redução da maioridade penal, um discurso que pretende encher as cadeias cada vez mais de pessoas presas, sem pensar numa forma de ressocialização e de uma punição pela justa e devida medida, e nos tornamos um dos países que mais encarceram no mundo. Já são quase 600 mil pessoas encarceradas, fora 200 mil que cumprem penas que não são no cárcere. São mais de 800 mil pessoas punidas nesse país ou aguardando punição que estão presas. De tal maneira que celebrar o 31 de março é celebrar permanentemente a nossa necessidade de advertir que, se não te trouxermos à luz, as trevas terão lugar. E se não lutarmos pela democracia, a ditadura se implantará pelo medo da sociedade com o desconhecido. E, nesse sentido, a celebração desta reunião, desta audiência, desta comissão, é um esforço para que cada um de nós continue lutando pela liberdade de expressão, lutando pela liberdade de reunião, lutando pela verdade, pela reparação, para que consigamos, para os nossos filhos e os nossos netos, entenderem que, por mais difícil que seja enfrentar a verdade numa democracia, mais difícil ainda é não poder enxergá-la na ditadura.